Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre depressão e também prevenção ao suicídio. E o meu convidado é o médico psiquiatra Cláudio Wagner. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. Cláudio, eu quero iniciar então essa entrevista falando para quem está em casa sobre esse dado alarmante. Cerca de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. É verdade. A depressão é um transtorno mental dos mais prevalentes. Em princípio, ela acomete todas as faixas etárias e traz um sofrimento psíquico muito intenso e um prejuízo funcional significativo. São pessoas, então, que acabam tendo uma série de problemas e de sintomas que vão prejudicar o seu funcionamento. A gente pode dizer que a depressão ela é caracterizada por uma alteração variada de humores, assim, a pessoa uma hora está bem, outra hora ela está muito triste e também ela pode ser identificada através de graus leves, moderados e graves. É verdade. A depressão é uma doença que afeta o humor do indivíduo. O humor é o conteúdo emocional mais constante de uma pessoa. O que caracteriza a depressão é uma mudança nesse estado de humor, ou seja, o sujeito não vinha funcionando dessa forma, ele não vinha apresentando essa alteração de humor e de repente ele altera o seu humor e ele perde o controle sobre o seu humor, ou seja, ele não quer mais ficar triste, ele não quer mais ficar deprimido, mas ele não consegue mudar esse estado pela força da razão. E aí ele começa a adoecer. E como identificar, então, essa questão do fato de ser um grau mais leve ou um grau mais elevado? Essas diferenças de grau, elas estão relacionadas ao sofrimento psíquico, que em função da gravidade ele vai se intensificando no indivíduo e também relacionado ao grau de prejuízo funcional. Quanto mais grave a depressão, mais dificuldade o sujeito vai ter de exercer as suas atividades, sejam elas domiciliares, sejam elas na sua profissão, sejam elas nas relações com as outras pessoas, entende? A depressão vai se agravando e ele vai tendo cada vez mais prejuízo nessas áreas. Cláudio, nós podemos dizer que a depressão até 2020 vai ser a doença mais impactante do mundo? É verdade. Existem alguns estudos da Organização Mundial de Saúde que acreditam que isso vai acontecer, infelizmente. E seriam quais os principais motivos? O excesso de trabalho, as cobranças familiares? Na verdade, a etiologia da depressão ela é desconhecida, mas também acredita-se que ela seja multifatorial. Os aspectos neurobiológicos são indiscutíveis, certo? Existe uma predisposição genética para a depressão e existem alterações neuroquímicas do sistema nervoso central envolvendo o cérebro que faz com que a pessoa entre em depressão. Mas também existem os fatores psicossociais, que são os problemas de vida que a pessoa apresenta, as perdas, né? E como a pessoa pensa sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Geralmente, quem tem depressão pensa de uma forma muito negativa sobre si mesmo, uma forma negativa sobre os outros e uma forma negativa sobre o mundo. Claro, se o sujeito pensa sempre dessa forma, ele vai ficando triste e isso vai aumentando o seu quadro depressivo. E esse pensamento negativo, ele costuma ser recorrente ou é passageiro? Como se observar isso? Ele não é passageiro, justamente por isso que é um transtorno, porque eventualmente todos nós podemos ficar triste em determinado dia, né, e no outro dia estarmos bem. Para ser depressão, tem que haver uma continuidade de sintomas por pelo menos 2 semanas de sintomas, todo dia, na maior parte do dia, isso causar sofrimento psíquico acentuado e interferência na vida profissional da pessoa. E com certeza é preciso que haja uma consciência, né, de que é uma doença muito grave e de que ela realmente precisa ser tratada. Claro, em geral, hoje em dia está melhor, sabe? As pessoas estão procurando mais o psiquiatra com menos receio, com menos medo e chegando até o consultório dizendo, olha, eu estou triste, eu acho que eu estou deprimido, né? Isso é importante que as pessoas procurem ajuda para estabelecer um tratamento adequado para cada indivíduo.
Cláudio, e no teu consultório, você costuma observar, então, até para fazer um alerta para as pessoas que estão em casa, a respeito do fato do preconceito. Ainda existe esse preconceito em relação à depressão? Porque uma vez se dizia, então, que a pessoa que tinha depressão, ela tinha preguiça, ela tinha desinteresse, ou até mesmo era um capricho, né? Isso vem mudando ou não? Felizmente, isso vem mudando. Não quer dizer que desapareceu completamente, mas as pessoas estão aceitando melhor o fato de que a depressão ela existe, é uma doença de origem neurobiológica e que afeta o indivíduo de uma forma muito severa, porque um dos sintomas é o desânimo, é o cansaço, é a falta de energia, a falta de disposição, que muitas vezes as pessoas interpretam erroneamente como se fosse preguiça. Não é preguiça. O indivíduo quer voltar a trabalhar, o indivíduo quer exercer as suas funções, ele não consegue em função da depressão. Além desses sintomas que o senhor já mencionou, emocionais, também tem aqueles sintomas físicos, né? Dores de cabeça, até mesmo a mudança no peso da pessoa começa a ser observada a partir do diagnóstico da depressão. Isso, as pessoas com depressão, elas tanto podem apresentar aumento do apetite, como diminuição do apetite e, consequentemente, alterações do peso. Elas podem apresentar alterações do sono também, como falta de sono ou muito sono diariamente. E referente às causas, o senhor comentou aí rapidamente no início do nosso programa, né? Essas causas aí, a gente até falou da questão do trabalho, excesso de trabalho, mas relacionamentos, os problemas financeiros que as pessoas vêm tendo também podem ser apontadas como causas? Na verdade, os problemas externos dos indivíduos, eles atuam mais como fatores desencadeantes do episódio, mas não como fatores causais. Então, um problema financeiro, um rompimento de uma relação afetiva, muitas vezes atua como um fator desencadeante, mas não como fator causal. E um fato, como o senhor também falou ali rapidamente, a questão genética. Se eu observo que a minha mãe teve, então, ou meu pai, alguém da minha família teve depressão, eu já tenho que ficar me prevenindo para isso? De que forma que eu posso fazer essa prevenção? Na verdade, aumenta a vulnerabilidade do sujeito a apresentar esse transtorno também. Ele tem que ficar vigilante, eu diria assim, de uma certa forma, não excessivamente, porque quando a depressão ataca o indivíduo e ela é grave, não tem como ele não perceber que ele está diferente. Porque o sofrimento é muito intenso, as pessoas que estão à volta começam a perceber que a pessoa está diferente, ela não era assim anteriormente, ela está assim agora, então a pessoa acaba percebendo que ela está deprimida. E as formas de tratamento? A gente pode dizer que ela acontece através, então, da medicação e também da psicoterapia. É verdade. O tratamento da depressão tem esse binômio, né, de tratamento farmacológico e psicoterápico. Os fármacos de escolha no tratamento da depressão são os antidepressivos. São medicamentos específicos que vão combater a depressão. E também tem a psicoterapia. A psicoterapia mais empregada atualmente no tratamento dos transtornos de humor é a chamada psicoterapia cognitivo-comportamental. Porque como a depressão tem um sistema de pensamento distorcido, essa terapia vai trabalhar sobre esses pensamentos, corrigindo as distorções e fazendo com que o indivíduo elabore de uma forma diferente as suas ideias. E no caso da medicação, a gente tem que fazer um alerta, então, para quem está nos assistindo também, de que não se pode nem introduzir o medicamento sem a prescrição médica, assim como não pode suspendê-lo. É verdade, e um erro muito comum em relação aos antidepressivos é que os pacientes, às vezes, usam por um mês. Então eles recebem uma caixa, tem geralmente 28 ou 30 comprimidos, e eles acham que fizeram um tratamento adequado para a depressão e param a medicação. Isso está completamente errado. A Organização Mundial de Saúde preconiza que quando se usa um antidepressivo, ele deve ser usado por no mínimo 6 meses de uso. E esse acompanhamento, então, do tratamento, com certeza, ele não dura apenas os 6 meses. É importante que a pessoa continue frequentando o médico, ou seja, mesmo que esteja melhorando. Com certeza, ela precisa fazer revisões periódicas para ver se a pessoa está respondendo ao tratamento, se ela está tolerando os efeitos colaterais, né? Tem que haver um acompanhamento. O senhor falou dos efeitos colaterais, quais seriam os principais? Os efeitos colaterais dos antidepressivos depende do antidepressivo usado, né? Mas alguns causam sedação,
um pouco de sonolência, alguns causam aumento do apetite, outros podem trazer diminuição do apetite, mas em geral, felizmente, é uma classe de medicamentos muito bem tolerada. E com certeza, se a pessoa seguir à risca esse tratamento, ele não vai se estender por muito tempo. Ele vai ter que tratar no mínimo por 6 meses, né? A 2 anos. Em geral, se usa uma média de 1 ano de tratamento com antidepressivos. Cláudia, a gente pode dizer que o fato das mulheres terem essa oscilação hormonal faz com que elas sejam mais propensas, então, à depressão? Sim, a depressão é uma doença que incide mais no sexo feminino, provavelmente em função dessas alterações hormonais, é verdade. E no caso dos professores, a gente vem observando que nas notícias que são veiculadas com frequência, até o número de falta de profissionais em sala de aula é o fato deles estarem pedindo atestados, né, referente à depressão. Isso também é uma situação bastante complicada, porque além deles cuidarem das próprias emoções, eles precisam lidar com várias pessoas. Eu não conheço estudos que revelam que a depressão incide mais em professores, mas realmente existem muitos professores que podem ter depressão, mas não existe uma profissão específica que tenha mais depressão. E no caso das crianças, o que a gente pode falar então para quem está nos assistindo, até para alertar essa prevenção à depressão? É comum, né, ter essa doença ou não nessa fase da vida? Muito bem lembrado. A depressão, felizmente, não é um transtorno muito prevalente na infância. Ela acomete mais adolescentes do que crianças, mas crianças também podem apresentar sintomas depressivos. O que os pais e a família têm que ficar atenta, uma criança que entra num quadro depressivo, a primeira coisa que ela faz é parar de brincar. Quando uma criança para de brincar e se recusa a ir à escola, tem que se ficar atento, porque pode ser um episódio depressivo. Ou seja, qualquer mudança na personalidade ou no comportamento da criança tem que se levar em conta. Não é uma coisa de um dia, entende? É uma coisa que tem que durar um tempo maior. Mas se essa criança mudou o comportamento, deixou de brincar, deixou de se alimentar, deixou de conversar, não quer mais ir para a escola, tem que abrir o olho que pode ser um episódio depressivo. Cláudia, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a depressão e também a prevenção ao suicídio. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a depressão e a prevenção ao suicídio. Meu convidado é o médico psiquiatra Cláudio Wagner. Cláudio, eu quero iniciar então esse segundo bloco falando sobre o diagnóstico então desta doença. Quando ela acontece no estágio mais avançado, fica o alerta aí então para o risco do suicídio. É verdade. Todos os pacientes que apresentam um episódio depressivo tem que ser investigado e avaliado se ele apresenta ideação suicida. Por quê? Porque a ideação suicida é um sintoma do episódio depressivo. Não quer dizer que todos os pacientes com depressão vão ter ideação suicida, mas tem que ser investigado, porque muitos pacientes com depressão vão apresentar esse sintoma. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada 100 pessoas então com depressão, 15 decidem colocar fim à própria vida. Na verdade, isso é um tabu, né? Porque a gente observa que os números são muito altos, mas as pessoas não costumam falar sobre este assunto. Existe um mito relacionado ao suicídio, de que se falar em suicídio, tu pode induzir a pessoa a tentar o suicídio. Isso não é verdade. Tanto é que a Associação Brasileira de Psiquiatria faz uma campanha em setembro, chamada de Setembro Amarelo, onde o slogan da campanha diz o seguinte: é preciso falar sobre isso. Porque quando a pessoa recebe um espaço, quando ela é acolhida e ela pode falar sobre as suas ideias, ela vai se aliviar e ela pode ser ajudada. Até porque a grande maioria dos pacientes com ideação suicida e que fazem tentativas de suicídio, eles verbalizam a sua ideação. O que acontece é que as pessoas acabam não valorizando isso.
achando que é bobagem, achando que quem fala não faz, e é bem ao contrário. A grande maioria, em torno de 85%, 90% dos pacientes vão falar sobre a sua ideia. Até porque o suicídio ele está entre as 10 principais causas de mortes no mundo. É verdade, e é uma causa de morte passível de ser evitada no momento em que a gente consegue detectar a doença subjacente e consegue fazer intervenções que vão fazer com que o indivíduo remova essa ideia, com que essa ideia desapareça da mente dele na medida em que a depressão é tratada. Nesses casos, então, de depressão mais extremos, onde a pessoa realmente tenta o suicídio, não necessariamente ela está desejando a morte, mas às vezes também pode significar um pedido de socorro. Isso mesmo, assim, na grande maioria das vezes é um pedido de socorro, que muitas vezes é muito mal interpretado. As pessoas dizem, quer chamar atenção. Pode ser até que haja um pedido de chamar atenção, mas é um pedido de socorro, é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que precisa ser acolhida, precisa ser bem tratada, precisa ser avaliada para ver o que tem subjacente que está levando ela a pensar em desistir da vida. Até porque muitas pessoas realmente não conseguem lidar com essa dor emocional que às vezes costuma ser intensa para quem sofre de depressão. É verdade, e geralmente são pessoas que têm uma capacidade reduzida de resolução de problemas. Elas não têm essa capacidade de enfrentamento de uma situação difícil, então elas precisam realmente ser ajudadas. E o suicídio, na maioria das vezes, é um ato de impulso ou ele vem sendo planejado? Ele pode ter os dois aspectos. Em alguns indivíduos pode ser uma coisa impulsiva, e isso se observa mais em adolescentes. Em outros pode haver algo planejado, a pessoa então vai lá e compra uma corda ou compra um veneno, entende? Ela planeja essa ação. E tem aqueles que são casos que são mais impulsivos. E a família com certeza é peça importante nesse processo de identificar então o doente depressivo que pode se tornar um possível suicida. Isso, eu diria o seguinte, as famílias têm que levar sempre a sério. Sempre quando eles conseguem detectar um familiar que apresenta uma ideação suicida, isso nunca é brinquedo, isso nunca é leve, isso sempre é sério. Essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ser avaliada para verificar o nível de gravidade que ela apresenta em relação a isso. Com certeza isso vai contra aquele ditado que diz que quem fala não faz. Isto. E é extremamente verdade. Em se tratando de suicídio, quem fala é quem vai fazer. E como que a família pode auxiliar a importância de se ter paciência no trato com essas pessoas que já estão num momento difícil, apesar da depressão, né? Não sabem como lidar com essa situação e que cada vez mais vão somando, né, circunstâncias que podem levar então ao suicídio? Eu te diria assim que o principal elemento para poder lidar com um familiar com ideação suicida é o respeito. Porque as pessoas tendem a não valorizar a queixa, a ficar agressivo para com a pessoa que está com ideação suicida, passar a criticá-la, né, passar a acusá-la, que é o que menos essa pessoa precisa. Essa pessoa precisa ser acolhida. Ela precisa ser respeitada, ser valorizada para que ela possa falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas ideias e que essas ideias então possam ser tratadas por profissionais capacitados para isso. Mas como lidar, por exemplo, com aquelas pessoas que costumam se isolar? Por exemplo, tem pessoas que estão em depressão e que não querem ver ninguém, não permitem conversar com ninguém, se isolam completamente, deixam de conviver em sociedade, então fica até difícil, né, acompanhar a evolução dessa doença. Bem, em alguns casos, uma alternativa em relação a isso é chamado de uma internação domiciliar ou uma internação hospitalar. O que é uma internação domiciliar? É quando a família fica responsável pelo paciente e a família não pode deixá-lo sozinho. Então, não é permitido que um paciente com risco de suicídio se isole. A família tem que obrigatoriamente ficar junto com ele, monitorando esse paciente por 24 horas. Não é optativo isso, eu quero ficar sozinho, não, então nós vamos te deixar sozinho. Não, não pode. É uma prescrição médica, você não pode ficar sozinho. Essa alternativa não existe para quem tem risco de suicídio. E Cláudio, qual seria então o conselho principal, né, para quem está nos assistindo e de repente está passando por essa situação de depressão, a importância de não querer lidar com isso sozinho, de evitar a situação?
Eu acho que nem deve lidar sozinho com um paciente, com um familiar com um risco de suicídio. Tem que se procurar ajudas de profissionais competentes para isso. São psicólogos, psiquiatras, entende? São as pessoas mais preparadas para lidar com a família e com os pacientes que apresentam risco de suicídio. E como que a gente pode evitar, então, aqueles pensamentos ruins que a gente costuma ter quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, ou quando a gente perde um emprego, ou perde, de repente, um familiar querido? Que na verdade uma ideia não significa, não é um fato, não é um acontecimento, né? Nunca agir de forma impulsiva, poder conversar com as pessoas, procurar ajuda, conversar com os amigos, conversar com os familiares, procurar um profissional da psicologia e da psiquiatria para poder falar das suas ideias. Como diz o slogan da campanha, né? Eu vou falar novamente isso, é preciso falar sobre isso. Então essa pessoa tem que falar e ser ouvida, ser acolhida pela família, pelos profissionais, pelos amigos. Cláudio, e também a gente costuma indicar, então, para o tratamento, a gente observa que os profissionais da área falam da importância, então, da interação social, da convivência com a família e também do auxílio espiritual para enfrentar a depressão e o risco de suicídio. Isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vivem numa comunidade religiosa e o fato dela pertencer a uma comunidade a protege do risco de suicídio. Então é importante, quanto mais laços afetivos, quanto mais relacionamentos o indivíduo possui, menos chances ele tem de vir cometer suicídio. E a família pode ficar, digamos, convidando, questionando para que venha para a sociedade, ou de repente, às vezes, é ideal deixar que a pessoa fique um pouquinho quietinha em casa também, para poder, né, tentar conviver novamente? É difícil fazer uma generalização em relação a isso. Cada paciente é diferente um do outro. Se o paciente está num estado de uma depressão muito severa, ele está sem energia, não adianta convidá-lo para sair, né? Às vezes as famílias têm uma ideia, não, então vamos fazer umas férias, vamos viajar. Viajar não é sinônimo de tratamento para depressão. Senão seria muito simples o tratamento da depressão, seria ótimo, né? O médico prescrevia uma viagem, vão para a praia e a depressão vai desaparecer. Não desaparece. Então a gente tem que ter um pouquinho de entendimento disso, de tolerância, né? Mas claro, não dá para deixar o sujeito ficar 24 horas deitado numa cama. Ele tem que fazer as refeições, ele tem que fazer uma caminhada, tudo isso vai ajudá-lo a ir se recuperando aos poucos do episódio depressivo. Cláudio, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, eu queria deixar mais uma palavra para o senhor comentar, então, o seu conselho final, então, para quem está nos assistindo a respeito dessa temática. Ok, inicialmente então eu quero te cumprimentar, né, Ana, por esse programa que possibilita as pessoas ouvirem orientações a respeito da depressão, a respeito do risco de suicídio. O importante é poder ouvir as pessoas e procurar um atendimento especializado. Cláudio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ok. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.